Agora irá acontecer uma apresentação de pôster da aluna Laura França Ferreira Bispo, e em seguida irá caminhar para duas coisas. Primeiramente, o sorteio do livro escrito pela professora, e em seguida o encerramento, que ela irá falar as palavras finais. Quero convidar a aluna Laura França Ferreira Bispo para falar sobre o perfil de pessoas com esquizofrenia atendidas em serviço de saúde mental do Recife, que fazem uso de substâncias na apresentação de resultados preliminares. Seja bem-vinda, Laura. Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Gente, tá melhor assim? Tá. Gente, boa noite. Que missão difícil que me foi concedida de falar depois de tanta gente que trouxe tantos assuntos relevantes de tanta complexidade. Mas, bem, dentro do meu contexto, dentro de onde eu falo hoje, eu sou estudante aqui da Federal de Psicologia, estou bem no finzinho do curso. E o que eu vim apresentar para vocês hoje é fruto de um trabalho supervisionado de pesquisa que eu fiz lá no LabVis com o Henrique, que falou muito bem ontem sobre a RAPS. E dentro disso também eu vou trazer esse recorte das pessoas que têm transtornos psicóticos e fazem uso de substância. Mas, bem, como eu disse, ele está debaixo da pesquisa de Henrique, então eu preciso, para falar do método do que eu trouxe aqui, eu preciso falar do que Henrique trouxe em primeiro lugar, né? Do que Henrique fez em primeiro lugar para a pesquisa do mestrado dele. Bem, Henrique falou, quer dizer, está pesquisando sobre medo e desconforto sonoro em pessoas com transtornos psicóticos aqui na rede pública do Recife. E dentre os testes que ele utilizou para fazer essa mensuração e fazer a pesquisa, estão o teste de apreciação sonora, que foi falado aqui, com muito mais complexidade, com muito mais domínio teórico e domínio técnico, mas, além, claro, do termo de consentimento livre esclarecido, ele aplicou a escala de percepção de medo e, por fim, um questionário sociodemográfico, que foi a base para os dados que eu vou apresentar aqui. Eles foram analisados pelo Excel, com tabelas dinâmicas, justamente para a gente poder entender esse percentual e essa relação entre esses fatores, entre essas variáveis. Claro, o intuito aqui não é, de forma alguma, esgotar esse assunto, porque ele seria, enfim, muito mais complexo do que o que a gente tem para esse momento agora, da minha fala, mas ele seria, enfim, muito relevante, e eu vou trazer o que foi muito importante para mim, porque, bem, claro, todos nós já sabemos sobre a esquizofrenia e o diagnóstico do transtorno, mas, em especial, eu queria ressaltar aqui a importância dos sintomas positivos e dos sintomas negativos. Os positivos sendo delírios e alucinações, e os negativos, a volia e redução da expressão emocional. Bem, por que eu resolvi ressaltar esses dois fatores em primeiro lugar? Porque quando a gente vai olhar para os dados de pesquisas relacionadas aos transtornos de substâncias, mas aos usos de substâncias, a gente percebe, como a Caterine falou, que são, enfim, instrumentos para agravar o prognóstico e muitas vezes, inclusive, antecipar e agravar os sintomas, especialmente os sintomas positivos. Então, isso também é percebido em outros estudos. Um que eu achei muito interessante, que eu encontrei nas referências, foi um publicado pela Universidade Federal do Ceará, e que foram dados coletados em um CAPS em Minas Gerais, que falam também sobre o transtorno, ou sobre o uso de substâncias em pessoas com transtornos psicóticos naquele local, e que eu achei muito interessante também trazer dentro do contexto de Recife, dentro do nosso município. Tá. Bem, então, o objetivo foi esse que eu mencionei, que é conhecer o perfil descritivo de uso de substâncias dos usuários da RAPS de Recife. Tá? O nosso N, a quantidade de pessoas que a gente entrevistou, foram 59 participantes. E os critérios de inclusão e de exclusão, começando pelos de inclusão, foram, claro, não ter nenhuma deficiência auditiva para que eles pudessem realizar o teste de apreciação sonora, e também não ter nenhuma limitação, seja ela cognitiva, emocional ou física, para poder participar do estudo, terem entre 18 e 50 anos e serem usuários da RAPS, né, não de transtorno de substância. Mas, em primeiro lugar, antes de falar dos dados e dos números, uma das coisas que mais me marcou ao longo dessa experiência
e que eu queria trazer aqui como uma estudante acadêmica e muito distante da realidade para a qual eu estudo, inclusive, para cuidar, chegar nas residências terapêuticas, que, inclusive, é um lugar de cuidado muito distante da gente, especialmente de estudantes, né? E chega lá e tem um bolinho com café no fim de tarde para poder, enfim, receber visita. Afinal, a gente é visita. Então, para conversar um pouquinho com eles, enfim, ouvir declamações de poemas autorais dos residentes, enfim. Tudo isso foi um cuidado muito afetivo que muitas vezes a gente, que está como estudante, especialmente como estudante, olhando aqueles casos que nos parecem tão complexos, a gente olhar para essa simplicidade foi um ponto que me chamou muita atenção e era uma coisa que eu queria trazer aqui. Mas, bem, seguindo em frente, quando a gente vai para os dados propriamente ditos, a gente percebeu que 59%, que dentre os 59% dos entrevistados, 41 faziam uso de substâncias, ou seja, 69,5%, quase 70% dos usuários faziam uso de substância. Entre esses, 49,1 faziam uso de álcool como sua principal substância de uso recorrente, e 38% dos homens faziam uso do cigarro, tornando ele a segunda substância mais utilizada. Quando a gente vai para o recorte de gênero e observa as mulheres, 57% faziam uso e 34% delas faziam uso de maconha como a primeira substância de uso principal, né? Quando a gente observa a idade, a gente percebeu que entre os 40 e 50 anos, 25,1% dos participantes faziam uso, então foi a faixa etária que de fato mais chamou a atenção para a gente. Entre os 15% dos entrevistados, eles tinham eles tinham um diagnóstico de F20.0, né, de transtornos psicóticos, e dentre esses, 62,3% usavam o cigarro e 57,1% a maconha. Mas para a gente poder olhar esses dados, a gente também olhou outros dados extremamente relevantes, como escolaridade, dados laborais, estado civil e histórico de violência, além do próprio histórico familiar, enfim, de genética para a doença e tal. Quando a gente olhou a escolaridade, 46,2% tinham apenas o ensino fundamental. Quanto ao aspecto laboral, 41,2% eram desempregados e 26,8% aposentados. Quanto ao status civil, 58,5% eram solteiros. E o dado que mais me chamou a atenção, inclusive me tocou muito ao fazer a observação dos dados, a análise dos dados, é que 90,2% tinham vivido experiências interpessoais traumáticas. Além de que, quando a gente foi observar o histórico familiar, 70,2% tinham familiares com histórico de transtornos mentais, 62,2% com histórico familiar de esquizofrenia. Bem, diante de tudo isso, o mais importante é o que a gente, enfim, percebe de tudo isso, que a gente pode chegar à conclusão. Na verdade, são também algumas limitações disso, porque esse foi um estudo realizado na RAPS, em Recife, em 3 CAPs e 15 residências terapêuticas. Então, é um recorte bem específico, que não pode ser generalizado, especialmente quando a gente pensa em instituições privadas e em outros contextos. Mas fica para frente a percepção de que precisa haver estudos que entendam mais a relação clínica, que entendam e avaliem um pouquinho melhor essa questão do prognóstico, a interação medicamentosa, tanto problemas metabólicos, e além disso, em Recife a gente tem um recorte bem particular, que é o uso de loló, que a gente não encontra em outras regiões. Então, como é que isso interage com todo o prognóstico, com a própria ação da redução de danos na nossa região, no nosso contexto, no contexto dessas pessoas, considerando também o contexto educacional, de vulnerabilidade, de uso de substâncias muito cedo, que também muitas dessas pessoas começam o uso de substâncias muito cedo, e antes dos 25, a gente sabe que o córtex pré-frontal não está terminado, então esse é um ponto muito importante, além das próprias comorbidades, com transtornos por uso de substância, enfim, esse assunto dá muito pano para manga, mas esse é o pequeno recorte que eu gostaria de trazer, porque foi muito importante para mim, e eu imaginei que poderia ser importante de alguma outra forma. É isso. Alguém teria alguma dúvida sobre o trabalho apresentado? Parabéns.
Eu só fiquei com dúvida ou curiosidade, não sei como classificar. Quando você falou que 91% ou 92% apresentaram, nas suas palavras, traumas de ordem interpessoal. Eu fiquei aqui delirando, pensando o que seria isso. Você poderia me traduzir, dar exemplos? Quando a gente aplicou o questionário, uma das perguntas era voltada para a violência. Bem, a gente não especificou para todos eles se era violência física, se era violência verbal, se era algum outro tipo de violência, porque, considerando o contexto de vulnerabilidade, muitos vivem, assim, vendo a violência acontecendo na porteira de casa. Então, a gente considerou um contexto mais amplo. A gente não especificou e nem delimitou exatamente os tipos de violência, mas especialmente num tipo de avaliação do que a pessoa, poxa, eu sofri violência nisso, isso, enfim. Foi mais num aspecto abrangente mesmo. É só porque eu quis dar destaque desse fenômeno multideterminado, que esse dado é um dado que foca na ontogenia, na experiência da pessoa. E ninguém está negando aqui fatores genéticos e culturais. É esse exercício de pensar simultaneamente o quão 3 histórias têm poder simultaneamente. A gente não está aqui graduando quem mais, quem menos. Para entender o fenômeno, tem que olhar para essas 3 histórias. Alguém teria mais alguma dúvida sobre o trabalho? Já que não, queria pedir uma salva de palmas pela aluna. Muito obrigado, Laura.